Olá, amigos. Estamos começando mais um Mesa Podcast. Estamos nos estúdios da CNI News, no edifício da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, hoje recebendo o Fábio Manzano para falarmos de um assunto que está muito em pauta, principalmente neste momento que a gente está vendo números do ano passado e comparando com o ano retrasado, que é a exportação. Catanduva é um destaque fortíssimo, não só na região, em termos de exportação. É isso aí. Bom, uma boa tarde, boa noite, depende dos nossos... Bom dia, madrugada. Dos nossos internautas, quando eles vão acessar essa gravação. Mas, primeiramente, é um prazer estar aqui com o Lubeno, com o Israel, pessoal dos bastidores aí, com o Nariel, com o Kaique. Que não aparecem, mas trabalham muito para que isso daqui aconteça, né? E é exatamente isso, viu, Lubeno, Israel? Catanduva tem comemorado aí o segundo melhor resultado histórico em termos de comércio exterior, em termos de balança comercial, desde quando começou a série histórica em 97. Então, em 2023, Catanduva fechou com uma balança comercial, ou seja, as exportações menos as importações, de mais de 400 milhões de dólares, Lubeno. Então, nós estamos falando em algo em torno de 2 bilhões de reais, né? Se a gente usar como um parâmetro, por exemplo, o orçamento do município, juntar tudo, né? Câmara, Prefeitura, IMES, enfim, SAEC, a gente tem algo aí em torno de 800, 900 milhões de reais. Então, a exportação de Catanduva é muito significativa e gera muita riqueza para as nossas empresas, para as nossas famílias. Então, dado a ser comemorado, realmente. Muito bem, o Israel de Paula Matos está aqui conosco também. Israel, Catanduva sempre foi enaltecida, creio eu, como a cidade do comércio. Mas os dados e a mudança histórica têm mostrado que, além do comércio de rua, Catanduva é uma cidade que tem que se projetado muito na questão industrial. Sim. É isso também, né? Porque com certeza. Você tem visto isso pela cidade. Mesmo agora no final do ano, saindo pelas ruas da cidade à noite, o que é aquilo? Aglomerado de pessoas de todas as cidades circunvizinhas aqui vindo para Catanduva, né? Para prestigiar o nosso comércio. Isso é de muito orgulho, com certeza. Muito bem, mas essas pessoas, muitas ligadas à indústria, né, Manzano? Com certeza. Então, Catanduva tem uma vocação bastante diversificada, né? Sim. Mas muito longe de ser somente comercial, de um centro comercial físico, nós temos uma grandiosa aptidão para o comércio exterior, que nós já acabamos de falar, né? Sim. Então, mais de 2 bilhões de reais circularam aqui em Catanduva em 2023, só fruto do comércio exterior, mas também indústrias, né? Então, em contato que a gente tem aí, por exemplo, com a Ciesp, com os órgãos, né, representantes das indústrias, nós vemos que Catanduva tem um DNA de exportação, mas também industrial muito forte. E nesse sentido, inclusive, a Associação Comercial está formando núcleos, né? Sim, com certeza. O núcleo do comércio exterior já existe aí, vai para 4 anos, né? Nós prestamos aí um valoroso serviço às nossas empresas que desejam exportar e comercializar internacionalmente seus produtos. Inclusive, Lubeno, você sabia que a Associação Comercial de Catanduva passou a emitir o certificado de origem? Certificado de origem. O que é o certificado de origem? É o documento necessário para que a pessoa participe das isenções tributárias, viu, Lubeno? Então, quando você vai exportar para um país onde o Brasil tem lá um acordo comercial e tem uma tarifa, né, facilitada, uma tarifa diminuída, essa empresa precisa do certificado de origem. E a ACE tem emitido o certificado aí que, em média, custa R$ 32,00, Lubeno. É muito barato se comparado aí a outros órgãos que expedem. E muitos empresários catanduvenses não sabem disso, não sabem que a ACE está emitindo o certificado de origem para os seus associados e também para pessoas de fora da associação, mas principalmente para os seus associados, num valor muito reduzido. R$ 32,00 é muito barato esse certificado de origem, subsidiado aí pela Associação Comercial e Empresarial. Chega a ser irrisório.
né? E evita as pessoas, porque as pessoas estão indo atrás do certificado em cidades fora de Catanduva, né? E aqui dentro de Catanduva nós emitimos o certificado, bem aqui no centro, nos procurando com o certificado em mão. Esse é um serviço que passou a ser realizado, desculpa, Lubeno, mas pelo núcleo, né? O núcleo do comércio exterior que está trabalhando aí há 4 anos, tentando, então, facilitar a vida da empresa exportadora. O núcleo já consolidado, né? Justamente sobre o núcleo que eu queria emendar a conversa aqui. O núcleo ACE de comércio exterior já existe, há 4 anos. Interessante notar que toda vez que tem uma reunião do núcleo ACE de comércio exterior, as pessoas erguem a antena, falam assim, opa, tem gente exportando, será que eu também posso? E muita gente pode e não sabe. E o núcleo vem justamente fomentar essa questão. Quer dizer, nós temos a impressão, Mazano, de que se Catanduva já exporta muito, o núcleo ACE de comércio exterior vem fomentar ainda mais essa questão. Exatamente. O núcleo promove essas palestras, inclusive está em andamento um curso totalmente gratuito, fornecido pela Agência de Comércio Exterior Brasileira, e ele é subsidiado, e a ACE conseguiu inserir aí empresas catanduvenses para se beneficiarem desse curso, que é exatamente a capacitação de empresas para realizarem o comércio exterior, seja a exportação, da qual nós somos muito fortes, mas também da importação, eventualmente um produto que a gente não encontra aqui ou lá fora a gente encontra em condições mais favoráveis, a gente também capacita as empresas para importar ou exportar, também ambos os sentidos. Perfeito. Bom, falando de exportação, a gente está falando de um conjunto de indústrias muito ligada, neste momento, à área alimentícia. Então nós temos como um ponto forte café solúvel na exportação, álcool, cana-de-açúcar na exportação, óleo vegetal na exportação. Então a indústria alimentícia, como base, é um ponto muito importante. Mas nós temos aberturas e nós temos indústrias e capacidade para exportar outros itens que não só alimentício, né? Exatamente. Então, se a gente pegar aí nos mais de 400 milhões de dólares exportados no ano de 2023, que fechou agora em dezembro, mais de 60% é do gênero açúcar e produtos de confeitaria. Então, entra o açúcar, entra o café solúvel, entra uma série de produtos que nós temos uma aptidão forte para isso. Mas também a gente tem carnes e miudezas, a gente tem óleo de amendoim, a gente tem cadernos, né? Nosso grande parceiro, incentivador aqui da ACE, um membro do núcleo da indústria, a SD Inovações, é uma grande exportadora desse material, né? Então a gente tem uma diversidade, sim, e isso precisa ser explorado, com certeza, viu, Lubeno? Incentivado, né, principalmente. Alimentos acabados também, né? Nós temos aí a Qualicon, mandou o primeiro container lá de coxinhas para a China, né? Olha que eles descobriram o sabor da coxinha na rua. Pois é. Então, também é uma pessoa muito atuante, uma indústria, né, muito atuante aqui na Associação Comercial e que foi, sim, incentivada aí por essa onda de comércio exterior que nós promovemos, inclusive, através do Núcleo de Comércio Exterior. Bom, falando de exportações, nós vamos começar falando de Catanduva e depois vamos expandindo para a região, mas falando de Catanduva, a gente tinha uma expectativa de crescimento nas exportações que ficou aquém do que aconteceu. Né? A gente tinha uma expectativa de que ia exportar X a mais, mas exportou mais do que aquilo que era o combinado. Né? E aí, Lubeno, uma coisa que tem que ser separada é o seguinte, as exportações, os dados da balança comercial, eles são fixados em dólar. Então, mas exportou mais porque o dólar valorizou, isso não. Sempre que falarmos em comércio exterior é dólar. Então, quando a gente fala que a gente teve uma expectativa que foi superada, né? Então é muito bom quando você tem uma expectativa atingida. Quando ela é superada, é muito melhor. Então, se você pegar dados de 2022, Catanduva teve uma balança comercial em torno de 300 milhões de dólares. E no ano de 2023, 400 milhões de dólares, 420 milhões de dólares. É muita coisa, né? É muita riqueza circulando em Catanduva. Muito grande, decorrente do comércio exterior, né? Então é muito significativo e tem que ser comemorado mesmo. Muito bem. E disse que a gente ia conversar também sobre a região, que é um importante polo também.
Como segunda cidade que mais exporta, nós temos Vista Alegre. Teve uma mudança aí, viu, Lumena? Era Vista Alegre? Não, desculpa, no terceiro lugar nós tivemos uma mudança, né? Que Vista Alegre continua, né? Continua, mas a gente teve a novidade que Novo Horizonte atingiu a terceira colocação. Terceira posição. Exatamente. A Araçatuba passou para quarto lugar, subiu no Novo Horizonte. Inclusive, Lumena, eu vou pedir para o Kaique ou para o Nariel aí, nesse momento, colocar esse quadro na edição aí, colocar esse quadrozinho das exportações para que o nosso ouvinte aí, o nosso internauta consiga... Eu chamo de assistente. O nosso assistente, não sei se a palavra existe, mas exatamente. Então, o nosso espectador, né, talvez não é um telespectador, enfim, em que ele tem acesso. Mas então fica aí o Nariel ou o Kaique vão colocar para vocês esses dados e a gente pode ver então, eu vou lendo aqui na minha colinha, mas na tela vocês vão poder acompanhar de forma melhor, né? Então, nós temos em 2023, o primeiro é Catanduva, disparado, inclusive fica o nosso pleito aí, a Apex, para abrir um braço aqui. Nós já estamos em contato com a Agência Nacional de Comércio Exterior, é a que fomenta, né, o comércio exterior no Brasil. Pode ser também, fica o pedido primeiro de uma agência, do escritório de atividades, e depois vai partir aí Porto Seco, quem sabe. Mas a primeira cidade é Catanduva, com 423.215.000 dólares exportados, né? Nós estamos falando dados de exportação. Vista Alegre do Alto, com 193.440.000 dólares. Novo Horizonte, que foi aí, então, a surpresa desse ano, que cresceu muito, com 82 milhões. Aí depois nós temos Araçatuba, com 73, Fernandópolis, 74, Ariranha, 67, São José do Rio Preto, olha, uma cidade 4 vezes maior que Catanduva, Lubeno, exportou apenas 45 milhões. Então veja, 10%. Não dá para comparar Catanduva com São José do Rio Preto em termos de comércio exterior. Catanduva é o polo de comércio exterior do nosso Noroeste Paulista. Isso é inegável, né? Então, se orgulho pro catanduvense. Pois é. Aquele Catanduva que só gosta de reclamar de Catanduva, viver Catanduva por outro ângulo, tá aí os dados, é fenomenal. É isso, exatamente. Então, se tem alguma pecha que Catanduva pode ter, além de que já foi no passado lá a cidade do ventilador, né? A cidade feitiço, também a cidade do comércio exterior, isso é inegável, né? Eu acho que fica aí até uma dica às administrações, ao corpo político da cidade para que desenvolva essa pecha, que ela é muito favorável, né? Na verdade, é um rótulo muito saudável que a gente pode pleitear. Ainda voltando, eu vou voltar rapidamente aqui no Nucleoace. Se não fosse o Nucleoace de comércio exterior, colocar isso, acender um holofote para essa questão de quanto Catanduva e a região exporta, hoje a gente talvez estivesse falando só do comércio de rua na cidade. Pode ser. Então a ACE tem esse papel, né, de indutor de ações, né, ele é um potencializador de ações, né? E aí, por exemplo, agora, no dia 25, a gente vai ter a primeira reunião da indústria, né, do núcleo da indústria, que é um núcleo extremamente forte aqui da ACE, da Associação Comercial, e que com certeza vai trilhar aí o mesmo caminho do núcleo de comércio exterior, que já é um sucesso, né, Lubeno? Perfeitamente. Com certeza. Isso é maravilhoso. Uma coisa que chama a atenção também são os países para os quais a Catanduva exporta, Catanduva e região. Nós exportamos fundamentalmente para a China. É o nosso maior parceiro comercial. Recentemente eu vi um dado, né? E tem o mapa do Brasil, e aí você tem, inclusive, se o Nariel ou o Kaique puderem colocar esse mapa, é muito interessante. A gente vai disponibilizar a imagem para vocês. Mas a gente tem, então, o principal parceiro comercial de todo o estado brasileiro. Então, a China predomina, assim, absurdamente. Disparado, né? Disparado. Sim. O estado de São Paulo tem a peculiaridade de ter como maior parceiro comercial os Estados Unidos. Na soma, eu estou falando de todas as exportações, né, os parceiros comerciais do estado. Mas a China é predominantemente o maior destino aí do comércio, o maior parceiro comercial das empresas do Brasil, com certeza. Lubeno, posso fazer uma pergunta, tirar uma dúvida aqui? Será que o estado de São Paulo, tem como parceiro os Estados Unidos, porque é um estado mais tecnológico, os outros estados são mais agrícolas, e o que a China consome muito do Brasil
é a parte de alimentos, seria isso? Com certeza é pela natureza e pela peculiaridade dos produtos, né? Sim. Então, como o parque industrial aí do estado de São Paulo, ele tem um desenvolvimento acentuado, provavelmente esses produtos chamam maior interesse dos Estados Unidos, né? Porque tem exatamente isso. Quer dizer, o grande parceiro comercial é a China, mas importa muitos produtos que são produtos, por exemplo, produtos agrícolas, né? Então, a gente realmente é um mercado consumidor gigantesco, né? Mas com uma característica dos produtos adquiridos totalmente diferente dos americanos, por exemplo. Uma coisa que eu gostaria de focar, Manzano, é o que é que nós temos que fazer daqui para frente. Perfeito. Né? Nós temos Catanduva até agora como um gigante exportador de produtos para o exterior. Exato. Acredito que o poder público e a associação comercial, a partir desse crescimento gigantesco nas exportações, tem que focar seus cursos, suas ideias, suas energias para que esse crescimento continue. Perfeito. Você acha que é por aí? É possível e, na verdade, o mundo do comércio exterior, Lubeno, ele é fascinante e ele tem peculiaridades. Na verdade, ele é bem distinto, né, da nossa realidade do dia a dia, né? Ele tem suas peculiaridades. Por exemplo, você é um comerciante chinês e aí nós estamos negociando, né? A gente negocia por dias, talvez por semanas ou até por meses, né? Aí a gente fecha um valor de produto, por exemplo, Lubeno. Fica a pergunta para você, não sei se você sabe me responder, mas qual o valor que você coloca na nota fiscal a hora que você for embora, que você for despachar o produto para esse cara? Nossa, é uma pergunta difícil, né? É o dólar turismo, é o dólar comercial, é o dólar... O que você usa? Dólar. Pois é. Então, Lubeno, por exemplo, essa é uma das peculiaridades, né? Você negocia em dólar, a maioria das negociações são feitas em dólar, né? E a taxa de câmbio que você deve colocar na nota fiscal é uma taxa que ela é fechada pelo Banco Central do Brasil diariamente, que chama PTAX. O que é a PTAX? Diariamente, o Banco Central do Brasil faz essa média de vários fatores, né? E ele divulga. Então, quando você for emitir a nota fiscal para que essa mercadoria vá, por exemplo, para o porto ou para um aeroporto, o valor que tem que estar ali tem que usar essa taxa de um dia antes. Então, se eu estou fazendo a nota fiscal de hoje, né, eu tenho que usar a PTAX de ontem, se ela foi divulgada, se não foi o feriado. A nota fiscal que eu vou emitir na exportação não é em dólar. Não é em dólar, é em real. Aliás, em tudo que você coloca na nota, é exatamente igual uma nota interna, com exceção de outra coisa. O que é o CFOP? CFOP, sigla de CFOP. CFOP é o Código Fiscal de Operações, né, e Prestações, por isso que é CFOP. É um enquadramento que você tem que colocar na nota fiscal, identificando o que você está fazendo com aquele produto. E ali vai dar a sinalização para o governo federal que esse produto é para exportação. Então também eu vou pedir de novo aí para o Kaique e para o Nariel colocar aí os CFOPs, o que é o CFOP, viu, Kaique e Nariel? E também quais são os mais utilizados. Então, tudo isso, o Núcleo ACE de Comércio Exterior pode te facilitar. É esse tipo de situação que o núcleo está aqui para te orientar, não é? O CFOP ele vai caminhar paralelo ao KNAI. Né? O KNAI é atividade econômica e o CFOP é a operação que aquela atividade econômica está desenvolvendo. É isso aí, perfeito, Lubeno, é uma boa analogia. Muito entendido. Tá aprendendo, hein, Lubeno? Você vai ser um expert em comércio exterior aqui da Ásia. O valor mínimo para as empresas exportarem. Porque você precisa exportar container. Olha, não então... é exportar uma caixinha. Você tem a viabilidade na exportação. Você pode exportar, por exemplo, se você faz uma compra no AliExpress, você tem exportação de um pacote. Ele não vem num container, ele vem, na maioria dos casos, num avião, né? Então, existe o que a gente fala do estudo de viabilidade. E aí existem as técnicas que também a ACE pode te ajudar. Por exemplo, a técnica de fazer containers fracionados. Você pode reunir um conjunto de empresários, obviamente tem que ser observada a natureza dos produtos que você vai colocar dentro desse espaço que você está comprando no navio, mas pode sim ser rateado aí, né, um espaço entre vários empresários.
Obviamente, você não pode colocar comida que precisa de refrigeração com uma peça automotiva, né, que dispensa isso. Mas, enfim, se você reunir produtos com características semelhantes, com as necessidades de acondicionamento semelhantes e que estão indo para o local de destino também o mesmo, pode sim reduzir custos e procurar aí as formas de envio para o exterior mais barato. Isso também aqui o núcleo se desenvolve essas atividades. Isso é extremamente importante quando a gente percebe que tem Catanduva e região tem uma quantidade grande de indústrias que podem exportar, não sabem que podem exportar, não têm ideia de como fazer exportação e como é importante estar associado, por exemplo, à ACE. Tem esse núcleo. Lubeno, outra coisa legal que se aprende no decorrer dos anos, né, lidando aí com o núcleo de exportação. O que é o mercado da saudade? Meu Deus, não sei. Mas, Rael, Eu nem sei se existe isso. não vai falar que é a namorada que você deixou algum tempo atrás, que isso não é verdade. Deixou a namorada no mercado? Você deixou alguma namorada no mercado, Lubeno? Mercado daquilo lá. Não, Lubeno, pela cor que ele ficou, ele tem namorada no mercado. O mercado de Catanduva é extremamente complicado. Não, mas brincadeiras à parte, Lubeno, o mercado da saudade é aquele mercado em que as pessoas que estão fora do Brasil e residem em outros locais procuram por sentir falta daqueles produtos. Vou dar um exemplo. Feijão. Ah, tá. Exato. O feijão faz parte dos produtos procurados no que a gente chama o mercado da saudade. Havaianas. Enfim, outros produtos que aqui, tipicamente, a gente encontra em qualquer local e que no exterior não. Então, também um filão, né? Uma possibilidade das empresas locais colocarem seu produto no exterior através desse mercado. Refrigerante de Guaraná. Pois é. Porque quando eu trabalhava na Coca-Cola, o pessoal levava muito as latinhas de refrigerante de Guaraná por não encontrar em outros lugares onde eles estavam residindo. Perfeito. A cachaça. A cachaça é o maior símbolo, quer dizer, você vai lá em alguma confraternização, você quer uma caipirinha, tem cachaça, né? Então, enfim, esse é o famoso mercado da saudade. Gente, olha, um com limão, cachaça aqui, resto de Catanduva. Não, e olha que legal, eu tenho os dados. Eu tenho os dados aqui, o Kaique e o Nariel vão nos ajudar novamente aí na edição das regiões do globo terrestre e a quantidade de brasileiros, né? E o número de brasileiros residentes. Então, por exemplo, na América do Norte, a gente tem um pouco mais de 2 milhões de brasileiros. Na Europa, nós temos mais de 1.400.000 brasileiros. Lógico que, para uma venda assertiva, você tem que verificar quais são os países, se esse produto que você está pensando em exportar não é proibido no país. Não dá para você exportar álcool num país muçulmano que o álcool é proibido. Você tem outras análises. Mas o mercado da saudade, então, não é aquela namorada que você deixou na pista, mas é, sim, aqueles produtos que os brasileiros que estão fora daqui procuram por ter aquela memória afetiva e sentir até o sabor, mas lá não acham esse produto para comprar, por exemplo, entendeu? Olha, interessante. É uma aula. Não. Eu falo assim, o Mesa Podcast é fantástico justamente por causa disso. O que nós passamos, né, para os nossos... que vocês disseram, como que você falou? Que os assistentes, né? Aprende aqui, né, no Mesa Podcast. Legal. E aí também, né, Lubeno, a associação comercial tem essa função, né, de disseminar conhecimento entre os associados. E também aqui, né, esse estúdio, ele está aqui para servir de forma bastante subsidiada também os associados. O CNI News, o Mesa Podcast, enfim, são canais de comunicação que devem sim ser procurados pelos associados para servir, para disseminar essas informações. Por que não? O produto do associado não está lá no cantinho da nossa tela ali como um patrocinador, não é? É muito importante que, primeiramente, os nossos associados conheçam o produto um dos outros, né? A gente tem N programas aí que os empresários participam, e que a primeira fase é a troca de cartões entre si, não é, Lubeno? Networking. O networking. Então, aqui na Associação Comercial, com aí os seus 300 associados, isso é muito propício. E é um espaço muito
adequado para que seja feita essa exposição de conhecimento aí e para que todos se beneficiem com isso. Eu chamo, no caso, de parceria estratégica, né? Porque não fazer uma parceria estratégica entre os empresários? Nós estamos aqui abertos a parcerias. Exato. Outra peculiaridade, né? Chama radar. Quem aqui nunca ouviu falar, você vai exportar, você vai importar, você precisa de um radar. O radar é o cadastro que você tem que fazer na Secretaria de Comércio Exterior para você poder exportar. E até o microempreendedor individual pode sim fazer esse cadastro. Você tem uma série de requisitos e de possibilidades, né, de espécies de radares, mas ele pode ser tirado sim. E aí o que a gente recomenda é que as empresas procurem a emissão desse cadastro, aí, a confecção desse cadastro, somente quando vai exportar, porque ele expira. Mas ele, em diversos casos, sai até de um dia para o outro, viu, Lubeno? É muito desburocratizado, é muito facilitado. Basta você saber aí os canais apropriados para que sejam emitidos. E o Núcleo de Comércio Exterior aqui da ACE, novamente está aí para ajudar vocês e o empresário que queira facilidade nessa comercialização com o exterior. Muito bem. Existe também, Marcelo, uma questão, você falou do mercado da saudade, falou de uma série de situações que são importantes e interessantes. E uma das situações interessantes é o feeling que o industrial, que quem produz algo, tem com um mercado consumidor. Se ele tem uma parcela de consumidores no Japão, por exemplo, ele já tem um feeling de para onde esse produto pode ir além do local que ele está exportando hoje. Então, a gente tem uma janela que pode se abrir para locais de exportação. Perfeito. Tem empresas, inclusive, Lubeno, que são parceiras do Núcleo de Comércio Exterior da ACE e que o papel é buscar mercados para exportar o produto e te auxiliar. Olha, não exporta bebida alcoólica para esse país porque lá é proibido. A carne de vaca, de boi, nesse país não é consumida. Enfim. Carne de porco em outro também. Também, exatamente. Então a gente tem as características que elas têm que ser verificadas sim. E o outro problema também, Lubeno, é você saber os costumes da população, então, se aquele produto é bem aceito, mas também saber a concorrência. Não adianta você querer exportar seu produto, por mais que ele seja muito bem aceito num país, e que os seus concorrentes aplicam preços que você não consegue competir, né? Você vai mandar teu produto, ele vai chegar mais caro, você não vai vender, você vai se frustrar, né? Então, existem empresas especializadas, existem análises, órgãos governamentais, inclusive, com capacitações gratuitas que ajudam nesse processo como um todo. E, de novo, a ACE, a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, está aqui com o núcleo aberto para poder auxiliar esses empresários catanduvenses e da microrregião que queiram se favorecer mais e mais aí do comércio exterior. Nós tivemos, voltando a falar do núcleo ACE Comércio Exterior, nós já tivemos 3 reuniões do NACE, do núcleo. Esses são grandes eventos, né, que a gente chama de grandes reuniões. E nós trouxemos grandes nomes, né? No último encontro ACE, inclusive, um dos patrocinadores foi o Banco do Brasil, né? Aprovado lá por Brasília. Enfim, o núcleo está crescendo. Nós tivemos grandes nomes palestrando, nomes de expressão aí internacional, obviamente, mas grandes conhecedores no mercado brasileiro de como exportar, importar, enfim, nós conseguimos aí uma repercussão gigantesca. Né? Nesse sentido, de trazer esses nomes, essas pessoas, e de falar de exportação para quem tem por exemplo, pequena ou média indústria e nunca pensou em exportar, o Núcleo ACE de Comércio Exterior planta uma semente. Sem dúvida nenhuma, é isso. A função nossa é induzir o desenvolvimento das empresas apresentando oportunidades. Pode ser que o empresário chegue à conclusão, não, isso nesse momento não é para mim. Porque a exportação faz com que ele desenvolva melhor seus produtos, analise melhor os seus produtos, o produto a ser exportado naturalmente tem uma exigência maior, né? Inclusive de embalagem, a competição aí ganha outras proporções, e acarreta um ganho ao empresário e ao produto. Mas tem aquele empresário que hoje está com a sua produção totalmente absorvida no mercado interno e não faz sentido, nesse momento, ele buscar o comércio exterior, por exemplo, é uma das hipóteses, né? Mas o que a ACE faz é trazer essas possibilidades e as facilidades que a gente pode aí fornecer para o associado na área do comércio exterior para que ele venha ter ganhos, obviamente. O que é muito importante é o conhecer, né? É o conhecimento em que esses eventos trazem, porque, por exemplo,
tive com pessoas ali que pensavam que para exportar era o fim do mundo, no caso, muito difícil. Quando que, na verdade, ouvindo os palestrantes, ele falou, puxa vida, deu aquele insight, ele falou, não, eu pensei que era muito mais difícil, quando na verdade não é tanto assim, né? Exatamente. Então, essas facilidades a ACE busca trazer para os seus associados. E até aquela precaução, olha, esse produto aí, a aceitação dele não é razoável. Nesse meio, nesse mercado, você não vai conseguir sucesso, né? A gente teve um caso, está em tratativas aí, por exemplo, com a indústria que nós temos fortíssima aqui de tintas, a House, né? Uma legítima catanduvense que já tem uma rede grande de lojas de rua, como você chama, né, Lubeno? Mas também aí está verificando as oportunidades de comércio exterior. Então, imagina, tinta catanduvense sendo vendida, por exemplo, na Argentina, no Uruguai ou nos Estados Unidos, enfim, né? E a gente tem, sim, possibilidades para isso. Aumentando ainda mais os números, né? Imagina, com certeza. Até porque nosso mercado não está mais restrito. Né? Definitivamente. A gente sempre vendeu para outros países, mas acho que uma janela, uma porta que se abre nesse momento, ela vai fazer com que as exportações, Marcelo, continuem sendo de uma intensidade tão grande que a gente vai precisar fazer com que o núcleo ACE seja mais abrangente, talvez, do que o que a gente tem hoje, que é uma micro-região. Ô, Lubeno, ó, eu vou te perdoar, porque eu falei do mercado da saudade, acho que mexeu em alguma coisa isso aí. Você me chamou de Marcelo 3 vezes, velho. Eu tô cutucar aqui. Mas sem problema, brincadeiras à parte, Lubeno, é isso mesmo. A ACE vem... Eu tenho um amigo chamado Marcelo Manzano. Aliás, Marcelo, um abraço para você. Ah lá, tá vendo? É isso, ele tem uma imobiliária e eu acabo confundindo sempre. Ele tá te pagando para fazer, né? Tem o merchan aí, viu? É isso aí. Marcelo, tem o Lubenozinho para você ser o nosso anunciante, tá? Mas é isso, Lubeno. Então a gente veio aqui mais para fazer esse anúncio, né? E reforço desse anúncio de que o núcleo está de portas abertas e que a ACE, procure a ACE, porque nós temos, semelhantes ao núcleo de comércio exterior, N oportunidades. O núcleo da indústria, o recém-criado núcleo da mulher empresária também. O NAMI, né? O NAMI, exatamente. Então nós temos atividades e nós temos oportunidades para otimizar aí o empreendimento de todo catanduvense que deseja empreender. Então, se quer maximizar as oportunidades, os lucros, os ganhos e os conhecimentos, a ACE tem que ser uma porta disso, não é, Lubeno? Inclusive tem uma novidade aí, hein? Que é o PNH. O PNH é um outro podcast. Mas não, tem novidade. Tem novidade aí, ó. Tem. Então, as oportunidades aqui, elas são muitas. Imenso. Nós temos muitos conveniados, o Israel pode falar melhor, mas desde plano de saúde, desconto em medicamentos, enfim. Nós temos aí condições facilitadas na rede bancária, nós temos alguns parceiros muito fortes, né? A exemplo da Cressol ou o próprio Banco do Brasil com a sua peculiaridade aí do agronegócio, fortes parceiros. Então a gente tem condições melhores. Então eu acho que a mensagem principal é procure a ACE nas suas diversas facetas e nos seus diversos segmentos facilitadores aí do empreendedorismo de Catanduva e microrregião. E fica bem aqui no centro da Rua Alagoas, 137, centro de Catanduva. É isso aí. Procure o Israel. O Lubeno vai estar aqui também. Estou aqui. Isso, para fazer um podcast. O Fábio. Exatamente. Então, se você quiser ter um sósia aqui, você pode correr podcast, que ele vai escolher um nome fenomenal para vocês. Já escolheram cada nome para mim falar nisso, né? Eu não vou nem falar, viu? Pois é. Lubeno, Lubério, aí por fora. Vou te apresentar o Marcelo Dia, Fábio. Isso, tá combinado, nós vamos tomar uma água aqui da Devito, então, juntos aqui na mesa podcast, combinado? Com certeza. Ok, pessoal, muito obrigado por estar assistindo conosco. Mais um Mesa Podcast, estamos terminando. Obrigado ao Fábio, mas Fábio. Muito obrigado. Você é show de bola. Eu tenho certeza que quem nos assistiu conseguiu adquirir um conhecimento bem bacana e ficou com aquela vontade de estar participando conosco e de exportar.
estamos aqui para isso, beleza? Para assistir os demais podcasts é só entrar na CNN News que vai ter lá a aba podcast, que tem muitos outros podcasts legais lá. Legal. Muito obrigado, Israel. Obrigado, Lubeno. Um abraço aí, obrigado ao Ariel e o Kaique também, os nossos, o pessoal da produção aqui que tá dando duro aqui, ó. Enquanto nós estamos falando e dando risada, eles estão ali dando sinal, fazendo, gesticulando. É isso aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado.